Muito boa tarde a todos. Sou Bruno Badini, sou CEO da Vertigo. Um grande prazer de novo aqui no Fórum RNP. Sei lá quantas vezes já tivemos aqui nesse palco, patrocinando esse evento e ajudando a fazer ele cada vez maior. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu trago aqui hoje um tema bastante rico e bastante importante para as organizações, que é falar sobre governança de IA e como implementar com método, escalar com controle e não perder a soberania dos seus dados. A gente tem um problema bastante recorrente, acredito que muitos de vocês vão se identificar com ele, que é adotar IA sem governança, basicamente é trocar um problema por outro. A gente não ganha muita coisa se não fizer direito. A IA ela já está dentro das instituições, ela já está dentro das empresas, ela já está dentro das nossas casas, mas muitas vezes sem ninguém saber exatamente como que esses organismos vivos estão operando dentro das instituições. Então a gente traz aqui uma provocação e, obviamente, uma proposta de resolução desse problema. A IA já roda, mas na grandíssima maioria das vezes sem inventário, sem controle, sem visibilidade. Então, por exemplo, a área de pesquisa é muito provável que existam assistentes que estão lá fazendo leituras, fazendo resumos e classificando material, mas cadê o inventário disso? Provavelmente 0% em inventário. Na área administrativa, eu tenho automações em processos de folha, de benefícios, de atendimentos internos. Quanto disso tem em inventário? Dono, documentação, responsabilidades, fronteiras, provavelmente 0. Eu tenho ferramentas dos departamentos que são adotadas por processos administrativos internos. Quanto disso está em inventário? Provavelmente 0. Então, a gente tem uma horda de agentes dentro das companhias rodando, provavelmente sem nenhuma visibilidade do que está acontecendo ali dentro. Então, é como se fosse um estagiário genial, pilotando sozinho de madrugada, mas sem nenhum manual, sem ninguém para desligar o motor. Ou seja, a chance de acontecer um incidente, a chance de acontecer um risco gravíssimo não é pequena. Sem nenhum demérito ao estagiário, mas o nível de senioridade que se precisa para ter controle, para ter governança, para ter responsabilidade sobre o que está sendo feito. Então é assim que nasce um agente sem identidade, sem limite e principalmente sem auditoria. Fica aqui então 3 perguntas para começar esse debate. E elas separam a inovação segura de um incidente anunciado, de uma tragédia anunciada. Primeira pergunta, quem que é esse agente? Quando a gente fala quem, a gente tende a fazer uma associação com o ser humano, mas no final das contas eu sei quem é, eu consigo identificar que foi feita uma ação num determinado sistema e eu consigo saber de qual sistema, de qual agente partiu esse comando para executar aquele determinado processo. E o que esse agente pode fazer? Qual a alçada que ele tem? Ele pode fazer qualquer coisa? Ele tem limites de alçada? E quem é responsável tanto pela execução de sucesso, mas principalmente pela execução de fracasso? Um determinado agente aprovou uma transferência ou aprovou uma transação interna que não deveria. No final das contas, a gente está delegando para os agentes e fica naquela, não, foi o Claude, não, foi o Gemini. Não, quem fez foi você que é dono daquele processo. Mas eu consigo saber quem fez? Essas são as perguntas que a gente precisa saber responder. E uma quarta pergunta, que ela é mais desconfortável ainda. A gente trouxe aqui uma linha do tempo, onde cada barra dessa representa um dia, e cada dia desse, dezenas e dezenas de agentes executam e tomam decisões, muitas vezes sem nosso conhecimento. A pergunta que eu trago aqui é o seguinte: se alguém pedisse para você, Rodrigo, para você, Júlia, me explica quem fez tal ação, quem tomou qual decisão, a gente saberia responder? Dificilmente, dificilmente. Então, é sobre essa provocação que eu trago aqui o tema de governança de IA. Então, eu trago 4 pilares de propostas de solução. A primeira delas é implantar IA com método. Nós precisamos de políticas, nós precisamos de papéis e nós precisamos de identidade antes da gente pensar em escalar IA. Escalar IA já vale, o que já vale para as pessoas precisa poder valer também para os agentes.
Então, se eu tenho uma pessoa com um CPF, que eu tenho uma identidade única, que eu tenho privilégios devidamente controlados e eu tenho uma trilha de auditoria, eu sei quem fez o quê, porque foi aquela pessoa que trouxe aquele resultado esperado. A mesma coisa, obviamente, guardadas as devidas proporções, eu também preciso trazer para os agentes de IA. Então, esses agentes, eles também precisam ter uma identidade rastreável. Eu também preciso conseguir segregar funções para esses agentes. E eu preciso validar todas as entradas e todas as saídas que essas entidades produzem dentro do meu organismo, dentro do meu ecossistema. Então, políticas e papéis, elas vêm antes dessa escala. Quem é o dono de cada modelo, quem aprova e quem supervisiona. É basilar a gente saber esses pilares antes de dar um próximo passo. Então, nenhum agente tem a gente não deve deixar nenhum agente ter a chave mestra, ter acesso irrestrito a sistemas corporativos. Então, aqui a gente traz alguns exemplos. Se eu tenho um agente de pesquisa, não é difícil imaginar que ele deveria ter só acesso à leitura de documentos na organização, mas não ter acesso à escrita e muito menos de execução. Se eu estou falando de um agente de processo, sim, ele poderia ler e ele poderia escrever, ele poderia deixar um draft de um documento, ele poderia colocar uma petição a ponto de ser aprovada por alguém, mas não executar. Mas se eu tenho um agente de integração, se eu tenho um agente finalístico, aí sim eu posso querer ter esse agente com responsabilidades, inclusive de execução, inclusive sendo finalístico nesse processo. Então, ler, escrever e executar são permissões distintas, concedidas, caso a caso, e precisam ser revisadas com constância. Nenhuma ação é confiável por padrão. A gente precisa desconfiar sempre. É o tal do zero trust. Eu não tenho que confiar nos agentes. Então, a identidade ela precisa ser verificada a cada chamada. Quem é esse agente que está chamando? Eu preciso verificar o escopo contra a política. Esse agente pode fazer essa ação que ele está querendo fazer? Eu preciso ter a ação registrada e auditável. Se ele pode fazer, então eu preciso saber quando foi, qual caminho que passou, qual foi o rastro que ele deixou, se foi bem sucedido, se não foi. E por último, esse acesso precisa ser revalidado e nunca herdado. Cada vez que um agente executa uma função, eu preciso correr o cheque de sanidade, o cheque de segurança, para saber se esse agente está fazendo o que ele pode fazer de fato. Então, nem a ação do seu próprio agente entra sem passar por aqui. Tá? Então, esse framework de governança ele é de extrema importância para a organização. Então, a governança ela não pode ser o antídoto da inovação, ela é a condição para que ela escale de forma sustentável. Tá? Muita gente coloca a governança num lugar maledicente, num lugar ruim, mas, na verdade, sem ela, como eu já disse, é uma catástrofe anunciada. A norma de proteção de dados não é um obstáculo. O freio raramente vem de fora, ele vem da ausência da governança e da norma, que apenas a torna visível. Bom, evoluindo, a gente só pode escalar quando a gente tiver controle. Então, o catálogo de agentes como infraestrutura de controle e não como documento técnico. Eu trago aqui um gráfico, um desenho esquemático, que eu acredito que deva ser bastante parecido com as organizações de vocês. Do lado esquerdo, eu tenho uma nuvem de agentes. Aqui foi um número mágico de 46 agentes, mas não é raro imaginar que tenha mais 1 ou 2 ou 3 zeros aí nesse número. Do lado esquerdo, essa quantidade de agentes rodando sem um catálogo, sem um lugar centralizado. Então eu tenho agentes duplicados, eu tenho agentes sobrepostos, fazendo coisas parecidas com outros. Eu tenho permissões que nunca são revisadas e eu tenho uma bagunça, eu tenho uma anarquia. Não é raro você imaginar o risco potencial de um ambiente não governado como esse aqui, desenhado à esquerda. Quando eu tenho um ambiente de catálogo de agentes devidamente organizado, eu passo automaticamente a ter um inventário vivo, com documentação, com escopo, com alçadas, com rastreabilidade. Eu passo a ter uma integração com o meu fluxo de trabalho. Então, eu sei que cada agente está fazendo o trabalho que ele foi predisposto a fazer dentro de um framework de governança. Então, a importância do catálogo num ambiente plural, num ambiente de alto consumo, ele é fundamental para o ganho de escala da IA agêntica. Então, sem catálogo, não existe auditoria. E sem auditoria, não existe escala. Isso é uma premissa.
que a gente acredita muito e a gente ajuda nossos clientes na catequização e na implantação dos seus negócios. O catálogo ele traz clareza sobre o que existe de fato e que está rodando. Ele traz governança, ele permite corrigir excessos antes que eles se acumulem. Você consegue pegar condições de contorno muito rapidamente, você consegue rastrear onde foi aquele lugar que escorregou e você consegue fazer com que essa máquina aprenda e retroalimente na próxima tentativa dela. Por último, e não menos importante, isso aqui a gente acha que é fundamental, a companhia passa a ganhar confiança para que a IA deixe de ser experimental, para que saia do hype para o ROI, para que saia do lugar onde estamos só testando, só experimentando, para efetivamente a gente ganhar momento e impacto dentro dos negócios. Então, controle e velocidade não são opostos. Governança madura escala e escala com menos fricção. Bom, política define a regra. A plataforma faz a regra valer. Governança de IA precisa ser operacional e não só papel, não só escrita. E aí aqui a gente coloca uma das plataformas que a gente traz para o mercado, chamada vCode, que ela é uma plataforma de governança interna para o desenvolvedor e uma plataforma de governança de desenvolvimento de agentes. Tá? Então, nada chega aos sistemas finalísticos sem passar por um gateway, por um controlador de acesso. Então, do lado de lá eu tenho os agentes com suas finalidades, do lado aqui da direita eu tenho os sistemas de recursos, onde as informações das empresas se encontram, e aqui no meio eu tenho o papel do MCP Gateway, onde eu controlo acesso, onde eu faço monitoramento, onde eu faço a questão de nível de maturidade desses acessos e governança. Então, ao lado dessa plataforma, eu tenho um Developer Portal, que eu tenho um catálogo vivo de APIs e de agentes, onde eu consigo ver os serviços, a documentação e métricas de tudo isso que está rodando. Tá? Então, um desenho um pouco mais técnico, onde eu tenho lá na parte superior várias possibilidades de invocação desses agentes. Pode ser um Cloud Code ou um Codex, pode ser um chat no portal, pode ser um processo que tem 100 homens nenhum no loop, mas eu só tenho acesso a essa camada finalística aqui embaixo se eu passar por esse Dev Portal, ou se eu passar por esse MCP Gateway, esse AI Gateway. Então, o processo é justamente garantir governança, garantir métrica e garantir que os guardrails estão setados nos lugares corretos. Tá? Como uma camada de integração para responder um problema endêmico que as companhias têm, a gente viu estatística recente do Gartner dizendo que 65% das iniciativas de IA falham nas companhias por problemas de integração entre os sistemas legados. A dificuldade de conseguir fazer com que os sistemas finalísticos conversem entre si. Então, a plataforma da Digibi, que está com a gente aqui no nosso stand também, para quem quiser conhecer um pouco mais, ela tem um conceito de Digital Worker, que é a integração feita para ser operada por IA e com o seu escopo muito bem definido. Tá? Então, ela é especializada em integração, ela atua no projeto de ponta a ponta, não em uma tarefa isolada e totalmente apoiada pelo uso de IA. E cada agente que você cria dentro da plataforma da Digibi se transforma num Digital Worker, se transforma num agente que pode ter a autonomia compatível com o que se deseja para a execução dessas tarefas. Tá? Então, da onde entra a questão da soberania? Os dados dos clientes não são usados para treinar as IAs de mercado. Elas ficam retidas dentro do harness dessa própria plataforma. Então, eu consigo fazer tanto o design quanto o build desses agentes de IA dentro da plataforma e daqui a pouquinho vai lançar tanto o runtime quanto o monitoramento desses agentes de IA até o final desse mês, agora de setembro, já deve estar disponível na rua. Tá? Então, com essas camadas em andamento, né, o worker propõe e uma pessoa aprova. Tá? Então, a gente consegue entrar com uma spec, a gente consegue entrar com uma definição de um problema de integração de sistemas. Essa IA consegue traduzir essa spec em artefatos vivos de integração, conexão com banco de dados, leitura de XML, etc., para que essa aprovação passe, um humano aprove o que essa IA se propôs a escrever, para aí sim eu ter o mesmo runtime em execução. Tá? Então, um desenho mais esquemático aqui, a Digibi ela oferece 3 opções de fluxos de integração. Uma opção determinística, quer dizer, não pode falhar, você tem que ter mapeamento claro da entrada e a saída que ela vai desenvolver. Eu posso ter um determinístico que ele chama de plus, que eu posso ter sim um pipeline governado, mas usando IA para acelerar esse processo de desenvolvimento. Por último, um fluxo agêntico,
que você entra com uma demanda e ele constrói o que for necessário a seu pedido, trazendo muita aceleração para a entrega. E, de novo, sempre passa por um runtime executável, onde você define o problema, você aprova a especificação, você aceita o teste do usuário final e você autoriza para o Go Live. Então, o conceito do Human in the Loop ele é muito presente e acelerado no processo de integração agêntica que a DGB se propõe a integrar. Tá? Já indo para o final, então, da nossa proposta de governança de IA, como é que a gente se coloca nesse ecossistema? A Vertigo entra fazendo as perguntas e trazendo as respostas na camada de estratégia de governança. A gente se coloca junto com os nossos clientes a entender missão, objetivo de longo prazo, qual é a estratégia a ser alcançada e define os guarda-reios necessários. Para quê? Para que a gente use o vCode Platform como uma plataforma de desenvolvimento agêntica para colocar as regras para funcionar. Né? Então, aqui eu vou ter as policies, aqui eu vou ter os guarda-reios, aqui eu vou ter os evals dessas plataformas e o monitoramento de cada coisa. E quando houver a necessidade de comunicação intra ou intersistemas, eu uso a plataforma da DGB para fazer com que esses agentes falem entre si e que esses sistemas consumam APIs, fontes de dados que sejam necessários com a devida governança. Tá? Então, com esse tripé, a governança de IA ela deixa de ser uma política no papel e passa a ser um sistema operacional. Tá? Então, só para fechar, método, controle e plataforma. Né? A governança ela não desacelera, muito pelo contrário, ela faz com que cada passo dado tenha seu fundamento. O que paralisa não é o excesso de controle, mas a ausência dele e a descoberta tardia. Então, para encerrar, eu deixo aqui uma provocação para vocês. Quantas decisões a IA está tomando na sua instituição nesse exato momento, enquanto vocês estão aqui no fórum, sem que ninguém tenha decidido o que ela poderia ou não fazer? Então, aumentem o grau de consciência de vocês para esse problema e busquem solução. E para quem precisar de ajuda, a Vertigo Tecnologia está aqui ao lado, tá? Para após essa conversa, a gente continuar uma resenha aqui do lado. Tá? Muito obrigado, pessoal.